Boa noite a todos, nossos cumprimentos às senhoras vereadoras, aos senhores vereadores. Saudamos também aos nossos visitantes, em especial que se faz presente aqui o senhor Arilson Freitas, a professora Bernadette, o senhor Hugo, Vilmar Ubrich, ex-vereador, ex-presidente dessa casa, seja sempre bem-vindo, vereador. O Ednei da nossa querida RDX, aos nossos servidores e a todos que nos assistem pela página da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. A palavra está com a secretária para verificar e declarar a presença dos vereadores. Boa noite a todos. De acordo com o sistema legislativo, declaro as presenças das vereadoras Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta, Alana Feijó, e dos vereadores Cássio Kottke, Lineu Macuco, Omar Pichete, Wagner Wolff e Walter Pchivitoski nesta sessão ordinária. Havendo quórum para a deliberação das matérias constantes na ordem do dia, declaro aberta a sexta sessão ordinária, referente à segunda sessão legislativa da 39ª legislatura da Câmara Municipal de São Mateus do Sul. Novamente, a palavra está com a secretária para informar as matérias dessa sessão. Senhor presidente, na ordem do dia desta sessão teremos projeto de lei complementar do Executivo 2 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 5 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 6 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 7 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 8 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Executivo 9 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 2 de 2026 em segunda discussão e votação, projeto de lei do Legislativo 16 de 2026 em primeira discussão e votação, requerimentos e indicações. Neste momento, passarei a leitura das correspondências que chegaram a essa Casa de Leis. 11 de março de 2026, ofício 124 de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul, nesta. Senhor presidente, como é de conhecimento desta Câmara de Vereadores, o orçamento municipal para o exercício de 2026 contemplou o valor de R$ 700 mil, provenientes de emendas impositivas destinadas a subsídio do transporte para estudantes universitários. Reconhecemos a intenção em apoiar nossos jovens, pois se trata de uma causa que está em gestão compartilhada integralmente e envidou todos os esforços para tornar realidade. No entanto, é necessário comunicar aos membros dessa Casa que, nesse momento, a execução da referida despesa se tornou juridicamente inviável em razão da Recomendação Administrativa 1 de 2026, expedida pela 2ª Promotoria da Justiça da Comarca de São Mateus do Sul e de subsequente despacho proferido nos autos dos inquéritos do Civil 0136 25 000 4555. Em análise, o Ministério Público entendeu que o município deve se abster de realizar qualquer repasse para o transporte universitário, enquanto perdurar o déficit de vagas para a educação infantil. A Promotoria de Justiça fundamenta sua posição na prioridade absoluta que a Constituição Federal, artigos 208 e 211, confere educação infantil ao ensino fundamental. Foi ressaltado que, mesmo se tratando de recursos de emendas impositivas, esses não podem ser utilizados para uma finalidade discricionária transporte universitário. Nesse sentido, apresentamos justificativa ao Ministério Público, demonstrando que a lista de espera para as vagas em creche não decorre de incapacidade do município em prover o investimento, pois, inclusive, existem vagas ociosas, mas da preferência dos pais por unidades específicas. Justificamos ainda que o cadastro para as vagas é de fluxo contínuo, sem interrupções anual, o que resulta em uma lista dinâmica que reflete a procura constante, não representando um déficit estático e absoluto. Além disso, demonstramos aos investimentos que essa administração tem feito em infraestrutura e
educacional com a construção, ampliação e reformas de CMEIs, construção de nova escola, ampliação de rede fundamental, implantação de escola em tempo integral, além de aquisição de uniformes, materiais escolares e modernização no setor de alimentação escolar. A justificativa foi acompanhada de relatórios e documentos elaborados pela Secretaria Municipal de Educação. Apesar disso, o MP manteve a recomendação e seu descumprimento exporia a gestão municipal a um risco iminente de responsabilização. Diante do exposto, e em escrito cumprimento ao princípio de legalidade, a administração municipal resolve acatar a recomendação do Ministério Público. Cabe salientar que a administração municipal segue empenhada na busca pela implantação de recursos no ensino superior, visando a instalação de universidades federais e estaduais no município. Nesse contexto, a fim de garantir a correta e tempestiva aplicação dos recursos públicos, solicitamos a esta Casa Legislativa que delibere sobre o remanejamento dos R$700 mil para outra finalidade. Diante desse cenário, e nos termos do artigo 9º da Instituição Normativa Municipal, número 2 de 2026, estamos formalizando a existência de impedimento legal para execução das emendas como originalmente concebidas. À disposição para maiores esclarecimentos. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. – 13 de março de 2026, ofício 133 de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Senhor presidente, reportamos-nos aos requerimentos e indicações encaminhadas a esse Poder Executivo por meio do ofício 9 de 2026, informando a vossa senhoria que segue. Requerimento 20 de 2026, indicação 1, 2, 8, 9, 3, 4, 5, 7... 6 e 10. Todos estão na secretaria. Na oportunidade, apresentamos nossos protestos de elevada extinta consideração. Atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. – 16 de março de 2026, ofício 134 de 2026, ao senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Nesta, senhor presidente, tenho a honra de solicitar a vossa senhoria a convocação das comissões de finanças e orçamentos e também o empréstimos das dependências dessa Casa de Lei, bem como o apoio técnico com aparelhos de transmissão, som, para a sessão de audiência pública a realizar-se no próximo 13 de abril, segunda-feira, a partir das 17h30. Na ocasião, faremos a apresentação das metas que constarão na Lei das Diretrizes Orçamentárias, LDO, referente ao exercício de 2027, para que estendemos convites a vossas senhorias e aos demais vereadores. Na oportunidade, subscrevemos, atenciosamente, Fernanda Garcia Sardanha, Prefeita Municipal. Os vereadores Wagner Sibin de Souza Wolff e Alana Feijó Santa Clara e Omar Raimundo Pichetti, no uso das atribuições contidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal e artigo 36, parágrafo 1º do Regimento Interno, apresenta emenda supressiva ao projeto de lei complementar 2 de 2026, iniciada do Poder Executivo. Emenda supressiva 1 de 2026, do projeto de lei complementar do Executivo 2 de 2026. Suprime a expressão aprovado em estágio probatório do caput do artigo 16, referente ao artigo 4º do projeto de lei complementar do Executivo número 2 de 2026, que modifica dispositivos da Lei Municipal número 2601, de 22/9/2015 e que institui o plano de carreiras à Prefeitura Municipal de São Mateus do Sul e das outras providências. Sala das Sessões, 13 de março de 2026, Wagner Sibin de Souza Wolff, Alana Feijó Santa Clara e Omar Raimundo Pichetti Neto.
O vereador Walter Pchivitoski, no uso das suas atribuições conferidas no artigo 42 da Lei Orgânica Municipal, apresenta à mesa diretora o seguinte projeto de lei do Legislativo de natureza ordinária. Projeto de lei do Legislativo 7 de 2026. Concede o título de cidadão honorário ao senhor Vinícius Mordochi, primeiro-tenente da Polícia Militar do Paraná, pelos relevantes servidores prestados no âmbito do município de São Mateus do Sul, do estado do Paraná. Sala das Sessões, 17 de março de 2026, Walter Pchivitoski. Curitiba, 19 de fevereiro de 2026. Ofício 89 de 2025. Excelentíssimo senhor Walter Pchivitoski, presidente da Câmara dos Vereadores de São Mateus do Sul. Com os cordiais cumprimentos, venho à presença de Vossa Excelência informar no âmbito de minha cota de recursos junto ao Ministério de Saúde, indiquei o valor de R$500 mil para incremento do PAB, Programa de Atenção Primária à Saúde, para atender o Fundo Municipal de Saúde do município, visando ao fortalecimento dos serviços de saúde prestados à população. Certo de estar colaborando mais uma vez para que nossa parceria continue em prol da cidade. Coloco o meu mandato à disposição da população do município. Atenciosamente, Toninho Vanes, deputado federal. Obrigado, secretária. Encaminho, então, os ofícios, as matérias recebidas por esta Casa de Leis aos departamentos competentes e, em razão da apresentação da emenda supressiva feita pelos vereadores Wagner e Alana, tramitação, então, do projeto de lei complementar do Executivo 2/2026 está transferido para as próximas sessões ordinárias subsequentes. Iniciamos, então, a ordem do dia e, novamente, a palavra está com a secretária. Projeto de lei do Executivo 5 de 2026. Autoria Poder Executivo. Dispõe sobre revisão geral anual dos servidores públicos, membro do Conselho Tutelar, ocupante de cargos em comissão do município de São Mateus do Sul, inativos e pensionistas do Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul, a partir do mês de janeiro de 2026 e das outras providências. Projeto do Executivo 5/2026 em sua segunda discussão e votação. Está para discussão. Está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos dos senhores vereadores. Passamos para o próximo projeto. Projeto de lei do Executivo 6 de 2026. Dispõe sobre o reajuste dos vencimentos dos professores integrantes do magistério da rede pública municipal de ensino, extensivo aos inativos e pensionistas do Fundo de Previdência do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Projeto de lei do Executivo 6/2026 está em sua segunda discussão e votação, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores, passamos para o próximo projeto. Projeto de lei do Executivo 7 de 2026. Concede a revisão do piso salarial nacional dos agentes comunitários de saúde, ACS, e dos agentes de combate às anemias, ACE, no âmbito do município de São Mateus do Sul. Projeto que vem do Executivo 7 de 2026, em sua segunda discussão e votação. Está aberto para a discussão. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos dos senhores vereadores, passamos para o próximo projeto. Com a palavra, a vereadora. Em relação a esse projeto de lei, só queria fazer um adendo
a condição de trabalho que as agentes comunitárias de São Mateus do Sul têm no seu dia a dia, em questão de locomoção, estrutura física, estrutura pessoal, quantidade de pessoas atendidas. Em alguns lugares, ainda, eu sei que teve uma chamada de alguns agora, essa semana passada, alguns SCFs mais foram chamados. Mas eu acho que, não só na valorização salarial, solicito ao Executivo Municipal que veja toda a estrutura física e de trabalho para eles poderem fazer o serviço com maior qualidade e mostrando para todos nós que é uma das profissões mais de contato direto com o povo, principalmente o povo mais carente. E tem alguns lugares que a estrutura está muito ruim, sim. Obrigado. Obrigado, vereador. Antes de passar para o próximo projeto, fazendo uma correção, que a emenda supressiva, além dos vereadores Wagner e Alana, tem a assinatura também do vereador Omar Pichetti. Projeto de Lei do Executivo 8 de 2026 estabelece o índice para revisão geral anual dos agentes políticos do município de São Mateus do Sul a partir do mês de janeiro de 2026. Projeto do Executivo 8 de 2026 está para discussão, está em votação. Cássio. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, assim passamos ao próximo projeto de lei. Projeto de Lei do Executivo 9 de 2026 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir um crédito adicional especial no exercício de 2026, na importância de R$3.000. Projeto do Executivo 9 de 2026, em sua segunda discussão e votação, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos, passamos para o próximo projeto. Projeto de Lei do Legislativo 2 de 2026, autoria mesa diretora. Concede revisão geral anual e reajusta os servidores efetivos e comissionados da Câmara Municipal de São Mateus do Sul, Paraná. Projeto do Legislativo 2 de 2026, em sua segunda discussão e votação, está em discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela unanimidade dos votos. Com a palavra, secretária. Projeto de Lei do Legislativo 16 de 2025. De autoria professora Marta, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, Cássio Cotker, Ineu Macuco, Walter Pujitoski e Alana Feijó. Dispõe sobre a política municipal de recolhimento, registro e cadastramento de animais de grande porte soltos nas vias e logradouros públicos do município de São Mateus do Sul e das outras providências. Lei Nelsinho Júnior. Projeto do Legislativo 16 de 2025, em sua primeira discussão e votação, está para discussão, está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos aos requerimentos. Com a palavra, secretária. Requerimento 35 de 2026, de autoria de Alana Feijó e Wagner Wolff. Solicita informações sobre bens municipais considerados insercíveis e encaminhados no pátio localizado no distrito de Fluviópolis, bem sobre a destinação conferida de tais bens. Requerimento 35, 2026, está em discussão, está para votação. Perdão, para discussão, inscrito para fazer uso da palavra a vereadora Alana Feijó. Com a palavra, a vereadora. Boa noite, senhor presidente. Obrigada pela palavra. Boa noite, colegas vereadores.
Boa noite a todos que se fazem aqui presentes. O ex-vereador Vilmar Ubrich, seja bem-vindo. E a todos que nos assistem pelas redes sociais. A gente recebeu essa solicitação lá da comunidade em forma de denúncia. Acredito que mais vereadores devem ter recebido também, porque a pessoa que me denunciou, que trouxe a mim essa informação, falou que já falou com alguns outros vereadores, e chegou nessa semana que tem chegado vários itens nesse pátio de Fluviópolis, e está tendo algumas movimentações estranhas em horários indevidos, e esses materiais estão sendo levados para outros lugares, ou seja, sumindo de um dia para o outro. Então, a gente recebeu essa denúncia e a gente quer que verifiquem, né, o que está acontecendo, se realmente é verídica essa informação, que a gente ficou preocupada, eu e o vereador Wagner ficamos preocupados, porque se realmente, né, está acontecendo em forma indevida o descarte desses materiais, desses produtos do município, né, nesse pátio, e está havendo essa movimentação em horários à noite, em horários indevidos, pode ser que esteja acontecendo alguma coisa errada lá, né? Então, a comunidade nos procurou e eu fiquei, de verdade, bem preocupada. Peço até que os outros vereadores me ajudem, né, a verificar o que vem acontecendo lá. Faz aproximadamente 1 ano que isso vem acontecendo, pelo que o pessoal me passou. A mim chegou essa informação na semana passada, e prontamente a gente fez esse requerimento, né, pedindo toda a lista dos materiais que foram para lá e qual destino eles tomam depois que eles chegam no pátio lá de Fluviópolis. Então, fica aqui o nosso questionamento, né, e a nossa cobrança, que esse tipo de coisa não pode acontecer em horários indevidos, em horários que os servidores da prefeitura não estão trabalhando, acontecer essa movimentação lá. Então, era isso. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Omar Pichetto, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu acho interessante esse requerimento. Esse requerimento tem que ser respondido, apesar de nós termos prazos legais, com a maior brevidade possível. Eu solicito ao presidente da Câmara que faça uma comissão dos senhores vereadores daqui e nós façamos uma visita em loco nesse setor, que é lá em Fluviópolis, para verificar essa situação. E eu também aconselho que nós possamos conversar com alguns vizinhos dessa região, para verificar se escutaram, se viram ou já ouviram falar sobre esse assunto. E também solicito ao senhor presidente que faça uma solicitação ao patrimônio da prefeitura, ao departamento do patrimônio da prefeitura, que mostre para nós o relatório de todos os inservíveis que saiu das suas secretarias, para onde foram, cadê a numeração de cada inservível que tem, porque o patrimônio é obrigatório ter esse controle, aonde está, se por acaso sumiu, se tem BO, se por acaso não tem BO, por que não fizeram o BO, e se teve alguma venda ou algum outro tipo de destino não republicano. Então, eu acho que não é só um requerimento, não é só uma resposta formal. Eu acho que nós temos de fazer, e principalmente a comissão aqui do Legislativo tem de participar e levar em loco, trazer fotos e mostrar para a população, que é uma coisa bem séria. Eu entendo que a própria comissão, né, de obras, ela poderia tomar a frente, né, a vereadora também já está como presidente, acho que seria interessante a própria comissão já, e claro, se algum outro vereador quiser compor também, mas a própria comissão, ela fazer essa fiscalização, acredito que terminando a sessão a gente pode alinhar melhor essa situação, vereadores. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos ao próximo requerimento. Requerimento 36 de 2026.
de autoria de Cássio Cótrica, Gido Celeiro, Jussara Ferraz, professora Marta e Neuma Cuco. Requer ao chefe do Poder Executivo que avalie a possibilidade de encaminhar à Casa Legislativa uma mensagem aditiva ao projeto de lei complementar 2 de 2026, que modifica dispositivos da Lei Municipal 2.601, de 22 de 9 de 2015. Essa mensagem aditiva teria por objetivo instituir uma regra de transição para a concessão da gratificação por titulação aos servidores públicos municipais, sugerindo que tal regra contemple o título de exemplo, o prazo de 1 ano para os servidores que já se encontram em estágio probatório na data da publicação da futura lei complementar. Requerimento 36/2026, ele está para discussão. Vereador Wagner, inscrito para fazer uso da palavra. Com a palavra, vereador. Obrigado, senhor presidente. Antes de mais nada, desejo boa noite a Vossa Excelência. Cumprimento aqui minhas colegas vereadoras, meus colegas vereadores, os servidores aqui da Câmara Municipal de Vereadores, a população que se faz presente, aos amigos aqui. Vejo lá também o Vilmar Ubrich. Estive lá no domingo assistindo as semifinais do campeonato da Copa América Ubrich agora, né, Vilmar? Ótimo campeonato organizado pelo seu Vilmar lá. Desejo uma boa noite. E na sua pessoa, cumprimento todo mundo que está em casa também, nos acompanhando das redes sociais. Esse requerimento, eu gostaria de aproveitar a oportunidade, já que esse projeto de lei não está em discussão, ele foi retirado da ordem do dia. Ele traz mais ou menos o espírito da emenda supressiva que eu apresentei junto com a vereadora Lana e o vereador Omar Pichetti, que seria no sentido da questão de manter a gratificação por titulação aos servidores em estágio probatório. Eu já expliquei na semana passada a minha compreensão sobre o tema. Eu acho que a gratificação por titulação ela é extremamente importante para a qualificação profissional dos servidores e que, na minha visão, e agora uma visão técnica que eu carrego também, não há motivo para a gente diferenciar os servidores em estágio probatório nessa questão da titulação. Por quê? Porque o estágio probatório é só um período que os servidores têm para conquistar a estabilidade. Não existe uma categoria inferior de servidores públicos. Mas eu aproveito a discussão, só porque eu achei interessante a matéria, para questionar os colegas que apresentaram aqui o requerimento, só para eu entender como que funcionaria essa regra de transição na visão dos colegas. Porque aqui eu sempre presto muita atenção, especialmente nas justificativas de todas as proposições que a gente apresenta. E aqui na proposição, fala, por exemplo, na questão da legítima expectativa desses servidores. Mas eu lembro que esse concurso público ainda está vigente. Então, nós temos pessoas que foram aprovadas nesse concurso público. Quando elas consultaram o edital do concurso público, elas leram a lei o plano de carreiras do município e lá constava, por exemplo, esses direitos à gratificação por titulação. E isso pesa muito para os servidores na hora de escolher, porque muitos passam em 2, 3 concursos e eles tomam as decisões com base nisso, né? Eu gostaria de questionar os colegas mais para entender como que funcionaria essa regra de transição. Que, por exemplo, nós temos aqui, ela sugere em um ano, né? Claro, uma sugestão é o Poder Executivo que vai ter que enviar isso aqui para a Câmara Municipal de Vereadores. Imagino até eu que retirar o projeto de lei da ordem do dia para permitir isso, porque se a gente tivesse a segunda votação hoje, claramente perderia o objeto, o requerimento, porque não teria mais como alterar, porque já iria para a redação final e para a posterior sanção da chefe do Poder Executivo. Mas eu pergunto isso, porque, veja, vamos pegar um exemplo aqui. A gente pega um servidor que foi nomeado agora, nesse mês agora de março, e tem lá no Diário Oficial as nomeações que foram realizadas. Se for 1 ano esse prazo de transição, a pessoa teria que escolher, correndo tudo, uma pós-graduação para conseguir apresentar para a comissão avaliar, né? Daí eu pergunto assim, como que funcionaria isso? É 1 ano a partir do requerimento que ele apresenta? Porque, veja, uma pós-graduação hoje, assim, ela dura no mínimo aí 9 meses. Tem algumas de 6 meses, mas são raras exceções. Então, para você concluir, ter um diploma de pós-graduação, e vai aí 10 meses, né? Então, a pessoa teria... Porque a pessoa entra no serviço público, como que ela faz? Eu falo isso porque eu fui secretário, trabalhei com as pessoas lá, e eu via muitos servidores adotando essa prática. A pessoa começa, ela passa no concurso público, então ela não sabe para que órgão que ela vai. E uma mesma função dentro do município você pode desempenhar em várias secretarias diferentes. E cada secretaria tem uma dinâmica e matérias próprias. Então,
Então, o servidor ele ingressa no serviço público, ele começa a trabalhar com a matéria, aí ele vê um tema de interesse. Por exemplo, às vezes a pessoa está na Secretaria de Administração e trabalha com licitações. A pessoa vai querer fazer uma pós-graduação nessa área. Entender? Ela leva um tempo para descobrir. Aliás, o estágio probatório, esse período serve para isso também, da adaptação ao serviço público, né? Porque daí, se a gente fizer essa regra de transição de 1 ano, a pessoa vai escolher qualquer tipo de pós-graduação, porque só vai querer fazer a progressão, e isso não vai atingir a finalidade que é do plano de carreiras. Lembra aqui que é o plano de carreiras apresentado aqui pelo nosso grande advogado, o Dr. Clóvis, quando foi vice-prefeito lá também. Imagina, Dr. Clóvis, que o espírito do plano de carreiras era exatamente isso. Olha, nós queremos elevar a qualidade do serviço público, então vamos estimular as pessoas a fazerem cursos, porque ela tem uma remuneração para isso. Imagina que esse foi o espírito. Se a gente tiver uma regra de transição assim que não seja bem discutida e de maneira sodada, a gente pode inverter, a gente pode criar uma pressão, porque muito servidor vai fazer assim, eu preciso agora uma pós-graduação, eu vou me matricular em qualquer uma, e efetivamente não vai trazer benefício para o serviço público. Então, é por isso que eu apresento para discussão aos colegas, como que para os colegas iria funcionar essa regra de transição, esse período, e principalmente a finalidade do plano de carreiras do município. Obrigado. Obrigado, vereador, também por fazer uso da palavra. Professora Marta. Professora, com a palavra. Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos demais funcionários aí da casa, os nossos colegas vereadores e vereadoras, quem nos assiste, o vereador Vilmar Ubrich, uma vez vereador, sempre vereador, também o pessoal aí presente, observatório, quem nos assiste pelas redes sociais. Realmente, vereador Wagner, é um tema bem importante, né? E para mim, e eu tenho certeza que para todos os vereadores aqui, a valorização do servidor público é bem importante, com toda certeza. Eu sou funcionária pública 30 anos. Já tenho tempo de serviço, mas não tenho idade para me aposentar. E durante esse período, é do meu conhecimento, né, que nós precisamos, sim, valorizar o servidor público. Mas nós temos que fazer com muita responsabilidade, com justiça, né, e, acima de tudo, dentro da lei. O projeto que o Executivo nos enviou, ele busca o quê? Organizar a carreira do servidor e garantir que o dinheiro público seja usado da melhor forma possível. Um dos pontos que está sendo discutido é a regra para gratificação por titulação, né? Que é aquele bônus que o servidor recebe por ter um curso a mais. E eu quero deixar claro aqui, vários professores, educadores, passaram mensagem. Isso não tem nada a ver com a educação. Isso aqui é quadro geral. Da educação já é diferente. Eu lembro, e nós temos funcionário público aqui, a querida professora Bernadette, é funcionária pública, aposentada, prestou concurso, passou. Ela cumpriu 3 anos de estágio probatório e aí sim vai apresentar documentos para gratificação. De acordo com, não sei que eu esteja muito enganada, mas de acordo aqui com a emenda parlamentar 19 de 98, tem aqui que a pessoa precisa cumprir esse estágio obrigatório, vai passar por uma avaliação das comissões, onde vai avaliar o desenvolvimento do funcionário. Ah, mas dá só não sei quanto por ano. Mas vamos ver o que diz a lei federal. Eu fico preocupada com isso, porque eu passei em 4 concursos. Eu era funcionária da prefeitura também. Fui professora há 14 anos. De 1ª a 4ª na época. Eu passei em 2 concursos. Depois eu fiz concurso do Estado e pedi a conta do município. Me arrependi, professora Bernadette,
porque hoje o salário do município é bem maior que o salário do Estado. O nosso salário do Estado está defasado em torno de 47%. O nosso salário do Estado está defasado, 47%. Se alguém quiser fazer o recorte, até eu falei bem devagar, e pode enviar para o nosso amigo Ratinho Júnior. Não tenho medo. Eu fiz concurso, fiquei 3 anos, e aí que eu pude apresentar a documentação para ter gratificação, para ter a progressão, né, professora Bernadette? Para a gente ter a progressão, a promoção. E aí nós temos também a progressão. Eu concordo em valorizar, com toda certeza. Só que aí nós temos que valorizar, mas temos que tomar cuidado para a gente não acabar sendo inconstitucional. Eu não sou contra aqui, vereador Wagner, vereadora Lana, vereador Pichetti, tá? Não me interpretem mal. E funcionários também não me interpretem mal. Ah, Marta, mas tem funcionário que entrou e dali 15 dias ele apresentou pós-graduação e ele já recebeu. Eu não sei nem quem é, gente. Mas isso é inconstitucional. Então, acho que a pessoa teria que devolver dinheiro. No meu ponto de vista. Eu não estou sendo aqui, eu nem sei quem são. E o que me deixa triste, porque às vezes eu falo uma coisa aqui, já tem gente mandando mensagem para fulano. Igual aconteceu a semana passada. Né? Ah, Marta, olha o que o fulano está falando mal de você aí, você está gostando disso? Gente, eu sempre digo, venha conversar olhando no meu olho. Não fique mandando mensagem, que coisa feia. Eu falo uma coisa aqui, manda mensagem para funcionário. Ah, a Marta está falando mal dos funcionários. Não. Eu estou tentando ser... Nós temos que fazer a coisa acontecer, mas nós temos que ser justos. Se nós temos uma Constituição, artigo 41, se não me falha a memória, da Constituição Federal, regulamentada pela Lei 8112 de 90, artigo 20, que diz que o funcionário público precisa fazer o estágio probatório e aí sim ele entrar com o pedido para ter a sua gratificação. No meu ponto de vista é isso. Eu quero colaborar, mas dentro da legalidade. Obrigado, vereadora. Vereador Omar, com a palavra. O requerimento da nossa emenda, ela só tem uma diferença. 1 ano ou agora. Essa lei e esse regulamento, por coincidência do destino, ela foi mandada pelo ex-prefeito Clóvis de Stefano, na qual nós tínhamos o Dr. Clóvis de Stefano Ledur, na qual nós tínhamos o Clóvis de Stefano aqui na mesa como advogado legislativo. O projeto de lei inicial, naquela época, aprovada por todos os vereadores aqui presentes, na primeira votação, nós tivemos a abstenção do vereador Ferreto, na segunda votação, nós tivemos unânime, e na terceira votação, a ausência do vereador Geraldo, e o vereador Ferreto não votou naquele projeto. É um regulamento que toca até hoje esse artigo. Você está inconstitucional? Então, desde aquela época. Não vejo. Vejo que foi um dos melhores regulamentos que nós valorizamos o servidor público, foi no mandato do ex-prefeito Clóvis Ledur. E tem muito servidor público que até hoje é agradecido por esse projeto de lei, que teve coragem, mas teve principalmente o senso de reconhecimento do servidor público concursado em nosso município. Esse senso de responsabilidade e de aprovação
por toda a categoria se manteve. No mandato passado, não da prefeita Fernanda, eu, Omar Pichet e vereadores daquela época, dois vereadores, entramos com 4 ou 5 mandatos de segurança, quando atitudes do Legislativo e do Executivo na defesa desse mesmo projeto de lei de 2015 ou 14, não me recordo direito. Essa defesa foi feita. Para mim, senhores vereadores, não interessa que lado que eu estou da mesa. Para mim, não interessa o tamanho da minha caneta, se tem pouca tinta ou bastante tinta. Faz 6 mandatos que eu estou aqui, faz 6 mandatos que eu faço a mesma defesa do servidor público. Eu não vejo que seja inconstitucional, eu não vejo que tenha problema. Se vir do Executivo, pode. E é o regramento de todos. Então, fico feliz ao vereador Cássio, ao vereador Agi, à vereadora Jussara, à vereadora Marta e ao vereador Ineu, que fizeram o requerimento. O requerimento só está diferente do nosso, 1 ano para continuar como sempre foi o regramento desde 2015. Então, eu voto a favor, tenho certeza, assinado por todos esses vereadores, o Executivo vai pensar e vai verificar, e talvez nós continue assegurando o direito do servidor que está lá desde 2015. Obrigado. Obrigado, vereador. Vereador Cássio, também para fazer uso da palavra. Primeiramente, uma boa noite a todos os vereadores, vereadoras, funcionários dessa casa, aqueles que aqui se fazem presente, a nossa comunicação aí, o Ednei também da RDX, não sei se o Vilmar já foi, mas um abraço ao Vilmar aí. Wagner, eu concordo, né, com a tua colocação e até mesmo com a tua emenda, né, e nessa questão ali, quando a gente viu que teve uma inconstitucionalidade, né, do nosso jurídico aqui da casa, e até foi baseado, né, nessa tomada de decisão do nosso jurídico, que eu, juntamente dos vereadores, optamos em protocolar esse requerimento para que não perdesse força, né, essa demanda, e que talvez não ficasse aí algo injusto para aqueles que já ingressaram, né, nesse estágio probatório. Porém, isso aí é um requerimento. Basta o Executivo acatar ou não, ou então, né, a gente brilhar essa ideia na mente deles lá para que possam ali ver alguma forma legal de viabilizar, né, essas gratificações ali mediante a apresentação, né, dos cursos superiores, das pós desses funcionários. Mas eu acho que essa Casa de Lei, os vereadores entenderam bem o que foi a colocação desse requerimento. Acredito que o nosso Executivo também, né, vai olhar e vai analisar com carinho e com o profissionalismo, né, de toda a sua equipe, mas era essa a ideia do requerimento, gerar esse debate e a gente ter uma segunda via pós, né, a tua emenda, Wagner. Ok? Obrigado. Obrigado, o vereador. Está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, justificativa de voto. Vereador Wagner. Obrigado mais uma vez, senhor presidente. Cássio, o vereador Cássio, obrigado mesmo pela explicação. Acho que era isso que a gente precisava. É por isso que eu votei favorável ao requerimento. Inclusive, a gente teria com certeza assinado junto ele. Porque a grande questão, vereador Cássio, é a seguinte. Acho que de todo o plano de carreiras, a norma que mais eleva a meritocracia é essa daqui. Porque você está falando assim, a gente vai falar de um município que tem aí centenas de servidores públicos. Então você pega, as pessoas são diferentes, né? Talvez, imagine que nós dois, a gente assuma um cargo lá, a gente passe num concurso público e tome posse de um cargo efetivo. Pode ser que o senhor é extremamente dedicado e fala assim, não, eu vou melhorar a qualidade do serviço público, eu vou fazer uma pós-graduação aqui porque eu quero melhorar.
eu quero evoluir profissionalmente e quero colocar esse conhecimento que eu vou adquirir com uma pós-graduação a favor do município e, consequentemente, e essa é a finalidade última da administração pública, a favor da comunidade, né? Porque nós estamos aqui para prestar serviços públicos. Imagine que eu não, por via inversa, para mim tá bom já, vou ficar aqui, vou cumprir com todas as minhas funções, mas para mim tá bom, não quero buscar qualificação profissional. Essa norma, ela privilegia justamente a meritocracia. É por isso que eu optei por discutir ela já na sessão passada. Inclusive, na justificativa da emenda que nós apresentamos, eu fiz questão de inserir isso no texto, porque para mim é o que mais privilegia a meritocracia, esse reconhecimento ao servidor que vai buscar novos conhecimentos para melhorar a qualidade do serviço público. E é justamente a intenção da nossa emenda era justamente provocar essa reflexão, porque às vezes a gente não discute os projetos de lei como a gente deveria discutir aqui na Câmara de Vereadores. Já falei isso várias vezes sobre vários assuntos. E a nossa intenção justamente é isso. Acho que o papel da oposição é trazer uma ampliação do debate, a gente trazer uma reflexão maior. Eu estou extremamente contente, porque esse era o nosso objetivo, a gente quer que tenha uma reflexão maior nesse sentido, entende? Para que a gente não retire esse critério de meritocracia desses servidores que buscam maior qualificação profissional, né? Então, vamos aguardar aí, como o colega falou, é um requerimento, né? A gente faz vários requerimentos, mas depende exclusivamente de vontade do Poder Executivo. É uma questão de matéria de iniciativa privativa do Executivo, concordo. Já conversei aqui com o nosso advogado, o Tom, pessoa pela qual eu tenho profundo respeito, já falei várias vezes da qualidade dele como advogado. A gente já conversou, inclusive, juridicamente sobre essa questão da emenda, né? É por isso que a gente optou por, inclusive, votar a favor ao requerimento dos colegas aí. Vamos aguardar aí as próximas semanas para que a gente possa, especialmente, dar uma resposta para os servidores que têm ligado e perguntado bastante sobre esse tema. Obrigado. Obrigado, vereador. Passamos, então, às indicações. Iniciamos com a indicação 34, 2026. Indicação 34 de 2026, de autoria Cássio Kotke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Mar Pichete e Walter Pchivitoski. Que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a implantação do sistema de monitoramento no ginásio Horizontina Brandão Zimmermann, ginásio da Vila Amaral, contemplando a instalação de câmeras de segurança, sensores e sistema de alarme, visando a proteção do patrimônio público e a segurança dos usuários. Indicação 34, 2026, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Com a palavra, secretária. Indicação 35 de 2026. Autoria de Cássio Kotke, Gido Celedo, Jussara Ferraz, professora Marta, Irineu Macuco, Mar Pichete e Walter Pchivitoski. Que após aprovação em plenário, seja encaminhado ofício ao Poder Executivo Municipal solicitando a realização de reparos e manutenção geral do ginásio Horizontina Brandão Zimmermann, ginásio da Vila Amaral, contemplando reparos no parquinho, roçado do entorno, pintura geral, reparo nas grades da quadra e do parquinho, manutenção e melhoria da iluminação. Indicação 35, 2026, está para discussão, está em votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos. Passamos para a próxima indicação. Indicação 36 de 2026, de autoria Jussara Ferraz, Gido Celedo, professora Marta, Cássio Kotke, Irineu Macuco e Walter Pchivitoski. A ser encaminhado ao Poder Executivo com sugestão de realizar reforma total da antiga escola da comunidade do Caetá, contemplando a manutenção do telhado, pinturas, reparos elétricos e hidráulicos, entre outras benfeitorias. Além disso, sugerimos a realização do estudo de viabilidade para a implantação de um parquinho infantil anexo ao local. Indicação 36, 2026, está para discussão, está para votação. Concluída a votação.
Aprovado pela totalidade dos votos. Justificativa de voto, vereadora Jussara. Vereadora, com a palavra. Boa noite a todos, vereadores, vereadoras. Boa noite a todos que se fazem presentes nas Casas de Lei. Sejam todos bem-vindos. E boa noite a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Então, essa escola ela já tem um tempo que está desativada. E com essa reforma, ela poderá ser usada aí pelas mulheres do Projeto em Ação, do PAIF, né? Dos encontros da PAIF. E com a realização também de cursos, temos bastante cursos oferecidos, e é um espaço bom, né? E não tá, assim, não precisa de muito, assim, para as melhorias. E já aproveitando, fazemos um parquinho, né? Um parquinho aí para a criançada. Obrigada, e obrigada a todos por votarem a favor. Obrigado, vereadora. Gostaria apenas de complementar a sua justificativa, né? Eu já fiz também vários pedidos, inclusive na legislatura passada, sobre a reforma dessa escola, e tenho nas minhas emendas parlamentares individuais um parquinho, dentre outros, mas lá na comunidade do Caetá, e também reforço essa indicação para que seja, né, adquirido, porque inclusive o recurso já foi indicado, mas é claro que sempre é importante esse reforço. Passamos então à próxima indicação. Sim. Indicação 38 de 2026, da autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a senhora prefeita municipal determine ao departamento competente a fazer melhorias como patrulhamento e empedramento na estrada principal a partir do restaurante Recanto dos Amigos, proximidade da BR-476, ao lado esquerdo da rodovia em diante, na comunidade de Jabuticaveira, neste município. Indicação 37 de 2026, ela está para discussão. Inscrito para fazer uso da palavra, vereador Irineu. Vereador. Boa noite, presidente, mais vereadores, vereadoras. Aqui na pessoa Bernadette, Arilson da Futuroagro, Arilson da Pepe Socorro, o nosso Hugo também, e o nosso Dinei também está aí presente. Sejam bem-vindos. Na verdade, essa estrada é uma estrada, um trecho curto lá, sabe, que precisa dar uma melhorada lá. Lá tem a van, que também faz a volta embaixo lá. Então, pedimos para a equipe do Mauri, para o secretário de obras, dar um talento lá. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Indicação 37 de 2026 está para a votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos, passamos para a indicação 38 e a última de hoje. Indicação 37 Indicação 38 de 2026, de autoria de Irineu Macuco, Walter Pchivitoski, Jussara Ferraz, do Celeiro, Cássio Cota e professora Marta, que a senhora prefeita municipal determina ao departamento competente a fazer melhorias como patrulhamento e empedramento na estrada principal a partir do restaurante Recanto dos Amigos, proximidade 476, ao lado esquerdo da rodovia em diante, na comunidade de Jabuticaveira desse município. Eu mesmo? Eu já li. Indicação 37 de 2026, de autoria que são os textos são semelhantes. A indicação 38 de 2026 está inscrito para discutir, vereador Irineu. Eu acho que é a mesma, né? Deu um erro de digitação. É uma outra, né, que eu fiz lá. No Tesouro. Foi lido 37, foi lido 38, entendeu? Tá. Tá. Só que tem que ser 38. Sim. A indicação 38 está para votação. Concluída a votação. Aprovado pela totalidade dos votos.
Passamos, então, ao grande expediente, no uso da tribuna livre. Vereador Omar Pichetti, para fazer uso da palavra. Vereador, com a palavra. Vereadora Alana, acho que estava com saudades de usar aqui. Faz tempo que eu não venho no púlpito. Esse púlpito que já foi várias vezes destaque no município, por debates, por discussões. E eu vejo que, no parlamento, há contradições de pensamentos, há contradições de leituras, e conforme a posição que você está, algumas pessoas enxergam o mesmo assunto de maneira diferente. Tem pessoas que não. Tem pessoas que continuam com a mesma estrutura, com o mesmo pensamento, que me levou a 6 mandatos. Eu entrei aqui, vereadora Alana, defendendo o funcionário público. Primeiro mandato meu, a senhora deveria ser uma criança ainda. E, através da minha defesa do funcionário público, eu me mantive 6 mandatos. Não me interessava quem era o prefeito. Não me interessava o tamanho da caneta. Não me interessava o tamanho do poder. No governo Ledur, que o Clóvis Stefano participou ativamente, nós demos o grande prêmio ao funcionário público, que foi uma lei de fato e de direito, deu estabilidade, deu um plano que podia o funcionário público pensar no seu futuro e no futuro do município através do seu trabalho diário. Também fico muito feliz e me recordo do governo Tiquinho, que nós demos um aumento naquela época, eu era presidente da Câmara, que fez o reconhecimento ao servidor público. Mandato passado, eu entrei com 4 ou 5 mandatos de segurança para fazer a defesa desse plano. E não vai ser diferente de agora, porque eu defendo aquele plano que nós aprovamos lá. Eu gosto de falar do coração, mas hoje vou pedir licença aos senhores, vou ler. Análise da proposta da alteração lei municipal, uma questão de justiça e isonomia. Imagine 2 servidores que começam a trabalhar na mesma secretaria, no mesmo dia. Ambos têm a mesma formação e um diploma de mestrado. No entanto, a prefeitura decide que, por 3 anos, pagará um bônus salarial pelo mestrado a um deles, mas o outro não. Como justificativa que o último está no período de experiência. Parece justo? Minha opinião, não. É exatamente essa situação que o município pretende criar com a alteração do artigo 16 da Lei 2061/2015, do governo do Dr. Clóvis. A proposta busca condicionar o pagamento da gratificação por titulação, um bônus para quem possui formação superior à exigida pelo cargo, aprovação no estágio probatório. A medida, embora pareça simples, detalhe administrativo, representa uma clara e direta afronta aos pilares da nossa Constituição, o princípio da isonomia. A Constituição Federal, no seu artigo 5º e 37º, estabelece que todos são iguais perante a lei. No serviço público, a regra é ainda mais específica no artigo 39. Inciso 1º, determina a remuneração deve ser paga com base na natureza, complexidade e requisitos do cargo. Em outras palavras, se 2 servidores exercem a mesma função e possuem a mesma qualificação, eles devem receber o mesmo tratamento remuneratório. A proposta, a lei quebra essa regra de ouro, criando distinção artificial e injusta. Minha opinião. É fundamental entender a finalidade do estágio probatório, definida na Constituição, no artigo 41. Ele é um período de avaliação na qual a administração pública verifica se o novo servidor possui aptidão e capacidade para o desempenho das suas funções do cargo.
assiduidade, disciplina e iniciativa. O estágio probatório não é um período de carência, não é uma sala de espera para aquisição de direitos remuneratórios que deveriam de uma qualificação que o servidor já possuía ou ao tomar posse. A titulação, graduação, mestrado, doutorado é um requisito objetivo. O servidor já a tem no seu conhecimento, já está sendo utilizado pelo município desde o seu primeiro dia de trabalho. Negar a gratificação durante esse período é desvirtuar a finalidade do estágio probatório e punir o servidor sem qualquer fundamento jurídico válido. A inconstitucionalidade dessa proposta não é uma mera opinião. Ela é solidamente fundamentada por decisões dos mais altos tribunais do país. O Supremo Tribunal Federal, o guardião da nossa Constituição, já deixou claro que a qualificação profissional é um critério objetivo e deve ser valorizado. No julgamento do recurso extraordinário 606.199, tema 439, o STF reforçou que os proventos devem ser ajustados com base em requisitos objetivos decorrentes ao tempo de serviço e da titulação. Se a própria Corte Suprema reconhece a titulação como um pilar objetivo para a remuneração, como poderia uma lei municipal condicionar o pagamento por essa mesma titulação a um evento futuro e de finalidade distinta, como a aprovação de um estágio probatório? Seguindo a mesma linha, o nosso Tribunal de Justiça do Estado do Paraná também protege o servidor de barreiras injustificada. Em casos análogos sobre o processo funcional, o TJ Paraná entende que, uma vez preenchidos os requisitos legais, o direito do servidor é um ato vinculado. Ou seja, a administração tem o dever de concedê-lo. O tribunal já decidiu que a omissão do Estado em realizar avaliações não pode servir como pretexto de negar o direito ao servidor. A lógica é a mesma na administração. Não podem criar obstáculos indevidos para negar um direito que já nasceu com o preenchimento do requisito objetivo. No caso, a posse do cargo já portando o diploma. A proposta de condicionar o pagamento da gratificação por titulação à aprovação em estágio probatório é materialmente inconstitucional. Ele viola o princípio da isonomia, desvirtua a finalidade do estágio probatório e ignora as jurisprudências consolidadas no STF e no TJ Paraná, que valorizam a titulação como critério objetivo e imediato para a recomendação. Recomenda-se, com veemência, que o projeto de lei seja alterado para excluir a restrição inconstitucional. Manter o texto como está significa criar uma legislação juridicamente frágil que certamente levará a contestações jurídicas e imporá ao município o ônus de arcar com pagamentos retroativos com juros e correções monetárias, além de gerar um clima de injustiça e desvalorização aos seus servidores. A melhor gestão é aquela que respeita a Constituição e garante a segurança jurídica para todos. Eu continuo no mesmo lado, defendendo o servidor público. Não interessa o tamanho da minha caneta. Não interessa que lado da mesa eu estou. Interessa que o meu caráter, o meu pensamento, continua o mesmo há 6 mandatos. 23 anos fazendo a mesma coisa. Não interessando quem esteja no poder. Não interessando quem tem a força. Porque a minha maior força é saber que a minha consciência é tranquila, livre, e hoje, com menor peso, com 18 quilos a menos. Estou livre, solto. Posso falar o que eu quiser, porque não dependo dessa maneira que fazem a política no Brasil. Aos meus queridos servidores públicos, que me puseram muitas vezes aqui, podem saber que eu vou continuar defendendo vocês de unha e dentes. Porque os dentes e nem as unhas ninguém consegue tirar, porque a minha consciência é livre, o meu caminho é livre, e eu não preciso de mudar o meu pensamento, porque estou de um outro lado da mesa. Sou igual sempre e continuarei igual sempre. Muito obrigado a todos. Obrigado, vereador.
Passamos, então, às explicações pessoais. Inscrito para fazer uso da palavra, a vereadora Gido Celeiro. Vereadora, com a palavra. Só o nosso resuminho aí da semana. Começamos aí, né, Jussara, esse projeto aí da Procuradoria itinerante, não que seja da Procuradoria exatamente, mas estamos acompanhando aí um pouco, né, o Leandro, a Jéssica, a secretária, convido as meninas também para irem, participarem. Tivemos, igual a Jussara já relatou, na comunidade do Caetá, no qual conversamos bastante com as meninas, e a Jussara, anotamos lá, né, Jussara? Todas as demandas, né? Jussara, que é do ladinho lá do Caetá, anotou tudo. E já essa semana mesmo conversamos. E agora, com esses reforços aí do Walter, aí vai ser muito melhor, né? Também estivemos na sexta-feira na Vila Palmeirinha, né, no PAIF, nossa Agente Paraná. Foi uma tarde muito legal, quase faltou tempo de tanta fala. A doutora Camille também esteve lá trocando umas ideias com as meninas, né? A Jéssica, a Aline também esteve. E eu quero parabenizar o Leandro Ubrich, que conduz muito bem esse nosso Agente Paraná. E todas as meninas vão tirando suas dúvidas, né, muitos pedidos. Aproveita aí que tem, né, nesse caso, a advogada estava junto, eu estava lá acompanhando, e vamos anotando as demandas das comunidades. E a gente continua aqui, sempre falando que o que precisarem, só mandar as mensagens, avisar, não se escondemos, andamos bastante. E também tivemos, né, Marta, em visita no Cambará, andamos alguns quilômetros lá vendo a estrada, vendo a necessidade do povo. Foi uma visita muito legal, né, Marta? E que venham mais visitas, e que diz, eu sempre gosto de ressaltar, nós não andamos por andar, é porque tem demandas e a gente quer ajudar aí toda a população. Tá bom? Muito obrigada e uma boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Irineu, com a palavra. Também com Didagia, uma prestação de conta. Até, acho que no mês de janeiro, nós fomos o diretor de Detran, do Aramis, o secretário de obra, o Tony Carneiro, lá no Detran. Deu uma conversa com o Santinho, com a equipe dele lá, que ficamos umas 2 horas, aprendíamos muito lá. Desde o andamento das tardes, né, que tem um processo bem longo. E uma coisa boa também, até estava sexta-feira de volta, né, Marta, estamos junto com ele lá, um projeto do Detran, de 380 mil, para sinalização, placa, e isso é bom que é 3 anos consecutivos, automático, então um valor bem expressivo, né? E uma boa coisa também que mesmo o Detran vem e executa a obra também, tá? Só o diretor acompanha onde quer apanhar a sinalização, então isso vai dar um choque no nosso trânsito aí, que precisa mesmo, né? Também hoje, né, de manhã tivemos eu, o Walter, a Gi, o Cássio, na entrega dos caminhões, né, 3 caminhões e uma patrol, uma motorinadora. Então, eu agradeço ao governador, né, o UCE, o secretário de Agricultura, Márcio Nunes, que destinou um valor, né? Então, chegou, isso é tudo em prol do agricultor, né, para estradas rurais. Estradas rurais, assim, claro, está boa a estrada, está em condições, mas é uma melhoria contínua, que choveu dá BO, né? Então, quanto mais vem, assim, equipamento é bom para nós, para o agricultor. E também está para chegar mais 4 caminhões daqui a um tempo, aqui 2 do deputado do Walter, né, do Toninho, né? Então, vem mais 4 e mais uma patrol. Então, tudo isso é em prol das estradas rurais, que é bastante, né? E precisam de melhoria contínua para dar um acesso bom para o agricultor. Porque o agricultor hoje é uma empresa que gera muito recurso, né? E a gente é o primeiro pequeno agricultor, então a gente vê se estendo na pele que precisa de apoio. Eu acho também, agora que nós temos bastante maquinário chegando aí, a estrada principal está mais tranquila, né? Nós precisamos fazer a estrada, como diz, a estrada de roça também, né? Eu acho que precisamos dar um apoio mais. Então, nós cobramos, né, Walter? Cobramos o pessoal, acho que não está hora de dar uma
uma agilizada melhor na estrada de roça mesmo, que precisa sair de caminhão, máquina hoje, precisa tem a principal, mas tem as terceirizadas, secundárias, que precisa eu acho que nós podemos atender agora nesse sentido. Que, claro, o agricultor não é considerado estrada particular, né? Não é porteira dentro. O pessoal, vários produtores, então é preciso de nós dar uma atenção a mais para esse lado. E também, outro dia eu fiz um requerimento, acho que uns 2 semanas atrás, pedindo uma reta escavadeira para o meio ambiente, né? Até o Lúcio estava com nós sexta-feira, né? Ou quinta-feira no gabinete, garantiu que vai mandar para nós a reta, é de uma grande valia, que para o meio ambiente precisa de um apoio mais, um maquinário mais contínuo. Eles precisam pedir socorro para a obra, né? E não é sempre que tem. Então, essa uma reta escavadeira precisa recolher os entulhos, os galhos aí tem na cidade e estão conseguindo vencer. E outra coisa também é da rede de água, né? Até o Tigo Preto e do Jamão, que vai ser 17 mil metros de rede de água. Então, precisa de uma reta meio contínua, né? Um dia por dia, senão começar hoje e parar um tempo, daí fica difícil. Mas deu certo que ele veio liberar, né, a água e já conseguimos dar uma pressão nela e vai dar boa. Então, uma reta que venha para desse fim, para o meio ambiente. Também está vindo mais uma reta também, parece, de um outro deputado, aí, mas então, e mais um patrão. Então, está chegando bastante maquinário. Isso é importante, né? Tudo em prol da nossa população, né? Principalmente, que hoje está falando com o Adão, hoje o Adão também é agricultor, esse ano eu vou ter uma super safra. Está muito bom a média, né, de saco de milho, de soja, então nós que dar um apoio mais ainda para o agricultor para que isso retorne para o município em imposto. Muito obrigado. Só falta ter preço agora, né, vereador? Os grãos. Vereadora Jussara, com a palavra. Dia 12, quinta-feira, a gente esteve também na Vila Bom Jesus, juntamente, representando, né, a Procuradoria da Mulher, juntamente com o Departamento da Mulher, a Jéssica, e foi a inauguração da extensão do CRAS, na Vila Bom Jesus, um lugar aí bastante aconchegante, né, onde as mulheres agora vão ter o espaço aí para realizar seus cursos. A gente tem vários cursos aí oferecidos pelo Senai, pelo Senac, pelo Senar, e dar os parabéns à doutora Alessandra, né, e toda a sua equipe pelo evento maravilhoso. Deu tudo certo. Um lugar bem legal agora para a Vila Bom Jesus. Boa noite a todos. Muito obrigada. Obrigado, vereadora. A vereadora Alana Feijó, com a palavra. Só aproveitando a fala do vereador Irineu, eu tenho informação que tem uma patrola parada há tempos já no pátio de Manilhas lá. E agora chegou mais essa e está para chegar mais uma. Então, pode ser que agora a gente, com esses novos equipamentos, consiga chamar o pessoal do concurso e parar de gastar em aluguel de máquina no interior do nosso município, né? Tendo as máquinas próprias do município e os servidores concursados, será uma economia para o município e, com certeza, a população vai gostar bastante. Obrigada. Obrigado, vereadora. Vereador Cássio, com a palavra. Somente para trazer aí e desejar um feliz aniversário ao nosso servidor lá, o Amaury Kotrick, e já que nós estamos falando, né, dos maquinários, da prefeitura e tudo, também, né, eu trago aqui o quanto, né, que esses encarregados e que trabalham nas nossas estradas, cuidam da nossa estrada interior, a equipe também aqui da cidade, o quanto eles trabalham, né, e o serviço que vem sendo feito nessas estradas é diferenciado, é outro nível. Porque se pegar gestões passadas aí, olha, falo para vocês, nem perto chegou da qualidade que nós temos hoje. Parabenizo também o presidente da casa aí, que junto ao seu deputado federal, né, viabilizou aí recurso para esses asfaltos, né, rural. Então, isso mostra o compromisso do nosso executivo, do legislativo aqui também, com, né, os agricultores. Eu acho que a gente também tem que parar de criticar tanto e ver aquilo que foi feito, né? E, sem dúvida, o maquinário que chega hoje é super bem-vindo. Não vamos ficar aí dando volta, né, em frases, em falas, dizendo que não é importante, porque, na minha opinião, os nossos agricultores são importantes, sim, e é preciso esse maquinário, né?
E essa questão, se tem máquinas ali parada, realmente tem que fiscalizar e tem que investigar. Vamos atuar em cima, nós, vereadores aqui como um todo, porque também não pode deixar parado. Tem que fazer render essas máquinas. Obrigado, vereador. Vereador Wagner, com a palavra. Obrigado, senhor presidente. Eu não fui tão poético quanto o vereador Pichetti foi aqui na tribuna, vereador Pichetti, mas captou em essência o tema que eu trouxe aqui, que para mim essa questão é essencialmente desse projeto de lei da alteração da lei complementar aqui do plano de carreiras do município, é basicamente pelo aspecto da meritocracia, o colega trouxe ali, né? Se nós temos servidores para o mesmo cargo, com a mesma qualificação profissional, não há porque a gente dá tratamento distinto a essas pessoas. Inclusive, a gente aprende de maneira básica na faculdade de Direito a questão da igualdade material e da igualdade formal entre as pessoas, né? Então, o colega está muito correto quando faz essa afirmação, né? Agora, a vereadora Lana traz um apontamento preciso aqui com relação a essa questão dos equipamentos, porque, assim, gente, não é uma reclamação. A gente tem recebido diversos relatos de diversos equipamentos que estão parados por falta de manutenção. A gente já fez um requerimento aqui de informações nas últimas sessões da Câmara Municipal com relação ao processo de contratação de gerenciamento de frota, tá? Que o município ficou sem contrato, enquanto isso tem muito equipamento parado, e nós temos equipamento parado, mas em contrapartida estamos pagando aluguel de outros equipamentos que estão prestando serviço para o município, menos o mesmo equipamento. Isso, obviamente, é um prejuízo para o município. Eu lembro aqui também que eu apresentei no ano passado, o vereador Pichetti, um requerimento solicitando o relatório de aonde que foi investido o dinheiro dos royalties do petróleo que a gente recebeu naquela parcela única. O primeiro requerimento não foi respondido, eu reiterei o requerimento e a resposta que eu recebi não foi nem um pouco satisfatória, porque dizia que não era possível identificar exclusivamente o dinheiro que estava sendo investido daquela parcela do acordo dos royalties. Isso não é uma justificativa que possa ser apresentada pelo Poder Executivo, porque se alguém tem que ter controle de onde que está sendo direcionados os investimentos, né, independente da rúbrica orçamentária que foi incluída, é o Poder Executivo. E isso é muito importante para a gente mostrar isso para a população. Nós precisamos ter esses dados. Eu devo trazer esse tema nas próximas sessões, acredito que não na próxima, mas mais para frente, porque esses requerimentos todos eles têm que ser construídos com bastante cautela. E tem outro ponto também que eu tenho recebido diversas reclamações, é que alguns servidores recebem tratamento muito diferente de outros servidores que estão no mesmo cargo. Agora, eu não estou falando aqui, vereador Pichetti, de questão de gratificação, por titulação, de remuneração. É com relação a equipamento. Parece que se escolhem alguns servidores para entregar os equipamentos novos, né? E isso é um grande problema, porque a gente tem que tratar... O colega falou que isonomia é tratar todo mundo de maneira idêntica. Eu vi, inclusive, aqui, não é o caso, não estou falando isso que acontece em São Mateus do Sul, mas eu vi uma notícia aqui de Canoinhas que o Poder Executivo lá foi condenado por cometer assédio moral no ambiente de trabalho contra uma servidora que era efetiva do município lá. Recebia tratamento diferenciado por manifestação política contrária ao Poder Executivo de lá. Esse é um critério que a gente tem que trazer para São Mateus do Sul. Porque eu já recebi vários relatos das pessoas, eu não posso falar com você porque você é da oposição. Como assim não pode falar comigo porque eu sou da oposição? Quando a gente toma posse, quando a gente faz o juramento como vereador, a gente está aqui justamente para proteger os interesses da sociedade, para proteger os interesses da comunidade. E essa é uma percepção que a gente tem que passar com muita cautela para os servidores, porque nós, vereadores, a gente está aqui justamente para isso. A gente tem um papel essencial, que é legislativo, que é de produzir leis, mas a gente tem um papel essencial que é fiscalizatório. E a gente só consegue fazer esse papel de fiscalização quando receber as informações de maneira adequada. E, claro, tem que filtrar, a gente já falou isso em várias outras sessões aqui, tem as informações que chegam, que elas não procedem, a gente tem que ter um filtro para ter essa cautela. Mas o servidor também tem que ter tranquilidade e saber que pode conversar com o vereador sem medo de nenhum tipo de represália. Eu falo aqui porque isso já foi objeto de vários temas aqui, né? Agora, eu só vou aproveitar para fazer o comentário, vereador Cássio, porque quando o colega fala em gestões anteriores, é impossível as pessoas que estão aqui e que estão em casa não associarem a gestão do prefeito Luiz Adir. E eu vou lembrar aqui todo mundo que no primeiro ano dele, da última gestão, realmente foi muito difícil fazer as estradas. Sabe por quê? Que
que o britador estava quebrado, os equipamentos estavam sucateados e se levou muito tempo para fazer a recuperação administrativa do município. E isso não é segredo para absolutamente ninguém na cidade. A gente só tem que ter um pouco de memória e ter um pouco de cautela nessas afirmações, porque essa é a verdade que aconteceu no município. Aliás, eu acho que o governo da prefeita Fernanda, vocês têm aqui, tem toda a base para falar dos méritos, e não precisa fazer os ataques às gestões anteriores, porque todas as gestões têm acerto e têm erros, né? Inclusive, a gestão do Luiz Adir tem muito mais acerto do que erro nessas questões. Eu já fiz um levantamento, eu já falei e vou deixar separado aqui, de todos os acertos que foram cometidos. Por exemplo, a gente está falando agora, eu vi a notícia agora que vão finalmente inaugurar o hospital. Acredito eu, isso não é questão do executivo, é questão do executivo municipal, a questão do executivo estadual. Acredito eu porque está chegando ao final o prazo de inauguração das obras por causa do ano eleitoral, né? Eu vi as pessoas comentando, agora está uma guerra de narrativa aí no Facebook, nas redes sociais, falando, para falar, eu vi o pessoal fazendo crítica, que vai aparecer um outro pai da criança. É só as pessoas pegarem o termo de convênio de quando foi celebrado e de ver quem que era o prefeito à época. Projeto, quem que celebrou o convênio para levar o projeto, para permitir ir até o governo do estado buscar esses recursos? Foi o prefeito Luiz Adir. Quem que foi até o governo do estado, foi até a Assembleia Legislativa e conversou para conquistar esses recursos para que viesse para o hospital? Foi o prefeito Luiz Adir. Quem que fez o termo de convênio com o hospital para fazer a contrapartida do município para permitir a construção do hospital? Foi o prefeito Luiz Adir. E não tem nenhum problema, isso tem que ser reconhecido aqui. Não reconhece aqui toda a questão de pavimentação da prefeita Fernanda? Parabéns. Não reconhece aqui a construção do ICMEIs, que, aliás, foi insuficiente, porque a gente está sem subsídio hoje, porque não tem vaga no ICMEIs para as crianças. Parabéns, conquistou o recurso. A Rua do Mate não foi o prefeito Luiz Adir que conquistou? Parabéns, hoje é utilizado um espaço cultural, multicultural, é um dos principais pontos de visita aqui da cidade. Isso é natural, todas as gestões. Aliás, a pessoa que se candidata a mandato político, ela só tem uma função, que é olhar para trás e falar, eu quero fazer mais do que isso daqui. A próxima gestão vai ter que fazer mais do que faz a atual. E é para isso que as pessoas têm que lutar. Porque se você não tiver um projeto específico nesse sentido, as pessoas nem deveriam estar na política. Eu faço esse contraponto aqui, porque esse tema sempre volta aqui, voltou na sessão passada, essas discussões, e eu vejo que não há, às vezes, muita lealdade em a gente relembrar desses fatos do passado. É por isso que eu faço esse contraponto aqui, e no mais desejo uma boa noite a todos os colegas. Obrigado. Obrigado, vereador. Professora Marta, com a palavra. Só para dar mais uma aquecida aqui no discurso, na conversa, estava pensando aqui, vereadora Gi, vereadora Ju, esse é o mês da mulher, né? O mês da mulher, março, mês da mulher. Na verdade, nós não queremos flores, nós queremos ser respeitadas. E eu acho assim que fica tão feio, né? Pessoas ficar mandando mensaginha para funcionário, dizendo que eu estou falando mal de funcionário. Não tenho preocupação nenhuma com isso, porque as pessoas que me conhecem sabem do meu caráter também. E só dizer assim que está bem bonito mesmo, no mês da mulher, o que mais a gente tem visto é perseguição contra as vereadoras e até mesmo contra a própria prefeita. Não sei, parece que estão com medo que eu me candidate a prefeita daqui a uns tempos, mas podem ficar bem tranquilos que eu não tenho intenção nenhuma de me candidatar a prefeita. Ou talvez estão preocupados que a própria prefeita Fernanda se candidate a deputada, né? Pelo menos ela falou que não vai ser candidata a deputada. E gente espalhando mentiras. Gente espalhando mentiras. E eu quero dizer assim que calúnia também é crime e violência moral contra as mulheres. Gente disseminando mentiras, né? Inclusive de que até tem uma pessoa que me perguntou aqui, como que está a situação do Banco Master? Vão pesquisar se foi na gestão da prefeita Fernanda. Todos os prefeitos aqui têm mérito. Trabalharam, se dedicaram pelo município. Beleza? Agora ficar disseminando mentira aí nas redes sociais,
Eu estou com os prints aqui e não vou permitir esse tipo de calúnia. Isso aqui é crime, sim, e é violência moral contra a mulher. Obrigada. Obrigado, vereadora. Passamos, então, ao anúncio da próxima sessão ordinária, que será a 7ª. Será realizada no dia 24 de março, às 18 horas, aqui nessa mesma Casa de Leis. Teríamos a emenda supressiva ao projeto de lei complementar do Executivo 2/2026, em discussão e votação única. Projeto de lei complementar do Executivo 2/2026, em sua segunda discussão e votação. Projeto do Legislativo 16/2025, em sua segunda discussão e votação. Projeto que vem do Legislativo 4, 5 e 6, ambos de 2026, em sua primeira discussão e votação. Requerimentos e indicações. Desejando a todos uma excelente noite e não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão.